Uma das grandes diferenças que se percebe entre os Estados Unidos e o Brasil é a questão da identidade. Enquanto aqui no Brasil você é obrigado a cadastrar-se, a fazer a sua identidade e, mais que isso, a usar sua identidade toda vez que sai à rua, lá nos Estados Unidos o governo é impedido de te forçar a se identificar por provisão constitucional. A menos que você seja explicitamente acusado de um crime com evidências probatórias contra você para justificar uma investigação, em nenhuma situação você pode ser obrigado a se identificar para o governo. Porque é óbvio que a capacidade de identificar um cidadão é mais uma arma na mão do já poderoso governo. Os Founding Fathers americanos tomaram o cuidado de proibir o governo de proceder à identificação compulsória do povo, obrigatória. Não pode haver uma identidade como nós temos aqui no Brasil. Com exceção do direito de dirigir e alguns condados em que você precisa se registrar para votar, em nenhuma outra interação com o governo você pode ser requerido a se cadastrar e se identificar. Pelo mesmo motivo, não há uma identidade única como existe aqui no Brasil, nem identidade, nem CPF, nem nada. Se você se inscrever na Previdência Pública de lá, o INSS de lá, você vai receber um número de Previdência Social. Esse é o número mais universal que existe lá, mas ainda assim é voluntário, não é obrigatório. Lógico, os Estados Unidos estão longe de ser uma região libertária ou anarcocapitalista, o Estado ainda é opressor e pior, tem crescido como é padrão em qualquer Estado, mas é curioso notar como estamos a quilômetros de distância da liberdade que desfrutam os americanos. O fato da maior parte das pessoas aqui no Brasil não ver nem problema em haver uma identidade estatal e precisar mostrar ela para praticamente qualquer coisa, só mostra o quão conformado o gado brasileiro é em ser escravizado pelo governo. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Como será a identidade no Ancapistão? Submeter-se à identificação pessoal é um processo que diminui a sua liberdade. Portanto, é preciso que isso seja feito com cuidado. E mais que isso, deve ser sempre algo voluntário. Para fazer um negócio perene no tempo, ou um negócio que envolva grandes valores, faz sentido para uma parte pedir a identificação da outra parte. Mas ninguém pode ser obrigado a se identificar no Ancapistão. A outra parte sempre pode desistir do negócio. Mas lógico, é preciso haver uma forma de identificar as pessoas. Se temos uma justiça privada baseada, dentre outras coisas, em negativação do nome das pessoas em listas públicas, como saber exatamente quem é a pessoa negativada? Será preciso alguma forma de identificação de pessoas. Note, porém, que a identidade de alguém só é uma fragilidade se imposta por uma entidade poderosa como o Estado. Você pode se identificar usando entidades privadas de identificação sempre de forma voluntária. Mas isso gera um problema. Como garantir a unicidade da identidade? Unicidade significa a garantia de que uma pessoa só tem uma identidade, bem como que uma identidade só está ligada a exatamente uma pessoa. Se uma pessoa obtém uma identidade em uma empresa de identificação, em seguida comete um crime manchando essa identidade numa lista pública, para evitar problemas, ela obtém uma nova identidade com uma nova empresa e não sofreria, portanto, nenhuma das penalidades associadas ao primeiro processo, porque consegue apresentar uma nova identidade que não consta em nenhuma lista pública. Apenas pessoas que a conhecessem pessoalmente poderiam aplicar boicote. Evidente que isso seria uma falha séria. Se houvessem centenas de empresas em livre mercado, uma competindo com a outra e, portanto, não compartilhando dados, uma pessoa poderia ter tantas identidades quantas queira e assim cometer tantos crimes quantos queira antes de efetivamente ser punido por boicote devido a seu nome constar em listas públicas. Por outro lado, uma empresa de certificação única seria capaz de garantir a unicidade, mas se tornaria automaticamente um monopólio coercitivo, e um monopólio poderoso por definição. A questão é que existem formas simples de prover cooperação entre essas agências de identificação. E, de fato, se o serviço prestado por essas agências tiver algum valor econômico, será apenas se cooperarem para manter a unicidade da identidade. É bastante razoável imaginar, porém, que empresas que prestam serviço de identificação para pessoas devem prover também
mecanismos para outras empresas identificarem tentativas de quebra da unicidade. Veja, garantir a unicidade é uma coisa difícil. O próprio governo, ao emitir identidade, também é vítima desse ataque. Não é incomum ataques desse tipo, de criação de uma identidade falsa com base numa certidão de nascimento falsa. De fato, existem até casos de ataques que são montados ao longo de muitos anos, posto que é um ataque altamente lucrativo. A pessoa suborna um cartório no interior para emitir uma certidão de nascimento extra para o seu filho, por exemplo. Melhor ainda, 2 ou 3 certidões de nascimento, cada uma com um nome diferente em cartórios diferentes. Quando o garoto chega a uma certa idade, o pai tira identidades distintas para cada certidão de nascimento, em estados diferentes, para não ter conflito de digitais. Tira CPFs também. E em 20 anos você tem uma pessoa com 3 ou 4 nomes diferentes, identidades em estados diferentes, todas elas válidas do ponto de vista legal. Ela pode então abrir contas em brancos, pegar dinheiro emprestado, fazer compra parcelada. A partir daí o céu é o limite. Pode comprar à vontade e dar calote. Uma identidade vai ficar negativada, vai ter um processo judicial contra ela, mas você tem a outra. Esse mesmo tipo de ataque é feito com títulos de eleitor e outros documentos. Embora o governo não seja imune a esse tipo de ataque, fica claro que seria muito mais complexo lidar com esse tipo de problema se não houver uma centralização da unicidade dos dados. Lógico que é impossível ter certeza de como isso vai funcionar exatamente no Ancapistan, mas pode-se imaginar algumas possibilidades. Uma delas é acabar se estabelecendo um monopólio de fato. Hoje, ao fazer negócios internacionais, é muito comum pedirem o seu DUNS. DUNS é um número emitido por uma empresa chamada Dun & Bradstreet para empresas. É uma espécie de CNPJ global. Essa empresa privada mantém o registro das empresas, suas subsidiárias, controladores, parceiros. Se você tem uma empresa, pode entrar no site deles e requerer o seu DUNS number, fornecendo algumas informações e, claro, pagando uma taxa. Se for fazer negócio com pessoas em outros países, é um número muito mais fácil de usar que o CNPJ, porque esse último é um número estatal e não tem qualquer significado fora do Brasil. É evidente que seu parceiro comercial lá do outro lado do mundo nem sabe o que o CNPJ significa, mas todo mundo conhece o DUNS number. Ela não é a única identificadora de empresas, mas é um monopólio de fato, ou seja, presta um serviço bem feito e reconhecido no mundo todo, de forma que acaba sendo usado por muitos. Uma possibilidade é que surja uma empresa desse tipo para identificação pessoal, monopolista por qualidade, atendendo à necessidade e mantendo a unicidade da identidade. Outra possibilidade é que as principais empresas de identificação tenham acordos de revisão mútua de base de dados para evitar quebra de unicidade. Veja, o trabalho de uma empresa de identidade consiste em medir parâmetros físicos seus para garantir que você existe e que sua identidade já não está no banco de dados. Isso até pode ser feito à distância, mas com a tecnologia atual existem várias fraudes possíveis. Para evitar fraudes, pelo menos com a tecnologia atual, precisa ser feito fisicamente. Ou seja, essa empresa precisa ter um escritório onde as pessoas vão lá tirar suas identidades. Pode ser que exista uma empresa monopolista por mérito que detém apenas o banco de dados de informação e credencie agências de informação a usar esse banco de dados, que serão outras empresas que vão coletar os dados e usar esse grande banco de dados de identificação. Ou talvez cada empresa tenha o seu banco de dados, mas tenha um acordo de colaboração que umas possam acessar o banco de dados de outras, por exemplo. Quanto à forma de identificação, existem basicamente 2 maneiras de se garantir a unicidade da identidade de uma pessoa. Pela biometria, ou seja, por características não falseáveis daquela pessoa, como uma foto, uma impressão digital dos dedos, o padrão de veias na palma da mão, o DNA, sei lá. Ou pelo acompanhamento documental histórico. Cada vez que nasce um bebê, ele ganha uma certidão de nascido vivo do hospital, que por sua vez é usada num cartório para obter uma certidão de nascimento, que por sua vez é usada para obter uma identidade. Essa segunda forma é a mais usada por governos hoje, porém possui uma fragilidade intrínseca que é, se qualquer um desses nodos do processo for adulterado, for fraudado, quebra-se a unicidade. Como explicamos, um pai pode usar a mesma declaração de nascimento vivo em vários cartórios para gerar várias certidões de nascimento, ou pode corromper o cara do cartório, ou pode corromper o médico, enfim, é um processo complicado
mesmo hoje quando feito por uma organização única, coercitiva, monopolista. Imagino que, no Ancapistão, seria muito pouco provável o uso desse segundo método, porque você não pode estabelecer uma trilha documental se ninguém pode ser forçado a nada, coagido a emitir documento algum. Ninguém pode forçar o hospital a emitir certidões de nascidos vivos, por exemplo. Portanto, me parece claro que, em última análise, estaríamos restritos a mecanismos biométricos. Hoje já existe tecnologia para captura da face para identificação facial que são bastante sofisticados. Os celulares e notebooks que permitem isso possuem câmeras especiais, na verdade 2 câmeras que permitem uma visão tridimensional e, por exemplo, impedem o uso de fotos. Mas eu não gosto da identificação facial porque entendo que você só deve se identificar voluntariamente. Como é difícil andar escondendo a nossa cara, acaba sendo um problema a identificação facial. Mas há outros mecanismos biométricos que podem ser melhores. Outros mecanismos como a captura do padrão de veias na palma da mão, da íris, da retina, o reconhecimento de voz, etc. Esses todos também são possíveis, já com a tecnologia atual, imagina-se que isso vai melhorar ao longo do tempo. A questão aqui é, qual tecnologia vai ser a mais simples de ser implementada? Tem um vídeo no canal Safe Source que fala um pouco mais sobre tecnologias biométricas. Note que não é exatamente o que falamos aqui, posto que lá é sobre autenticação e aqui é sobre garantia de unicidade. Difícil estabelecer qual tecnologia dessas vai prevalecer. Todas elas têm problemas e vantagens, só o mercado vai dizer qual será a prevalente. Mas se as empresas tiverem mecanismos de compartilhamento da base de dados, de forma que uma pessoa que queira fazer a identidade em uma empresa terá seus dados biométricos batidos também com outras empresas, isso já resolve o problema da unicidade. Cabe aqui listar algumas outras possibilidades de garantia da unicidade que também podem ser usadas. Por exemplo, uma feita pelo site BitHated, de reputação na compra de bitcoins. Consiste na referência pessoal. Você pode ser considerado uma pessoa individual se muitas pessoas apontarem para você e dizerem que você existe e tem aquele nome. De certa forma, presume-se que a maior parte da população quer que o sistema funcione. Então, um usuário fake não conseguiria um número significativo de referências de outras pessoas de forma a se tornar um usuário válido. Eu não tenho essa certeza, certamente haveria formas de burlar isso, como compra de referência de outras pessoas, mas pode ser que a tecnologia evolua a ponto de permitir tal distinção. Outra possibilidade é a inserção de microchips de identificação. Não gosto dessa possibilidade por 2 motivos. Primeiro, que o microchip que pode ser inserido pode ser retirado, ou no mínimo fritado com radiação. Portanto, não há garantia de unicidade muito boa. Além disso, o ideal do mecanismo de identificação é que você seja identificado apenas quando voluntariamente quiser. Não sei se os microchips de identidade permitem isso, ou se poderiam ser hackeados, por exemplo, para identificar uma pessoa independente da vontade dela. Mas, lógico, a tecnologia está evoluindo, quem sabe isso não se torna uma boa solução no futuro. Também vale a pena apontar que o fato de haver empresas privadas que provêm o serviço de identidade permitem serviços bem legais que não teríamos hoje. Por exemplo, registro de pseudônimos. Eu teria uma segunda identidade como se fosse outra pessoa. Apenas se eu cometer um crime ou tiver um registro judicial, ambas as identidades seriam ligadas, ou seja, a pontuação negativa de uma se aplicaria a ambas. Isso pode ser útil em uma série de situações, quando você tem 2 profissões totalmente distintas, por exemplo, e isso já é praxe em muitos sistemas e redes sociais hoje em dia. No último vídeo, pedimos que nossos assinantes enviassem sugestões sobre como acham que seriam a identidade no Ancapistão. Recebemos um grande número de sugestões, não vamos poder passar por todas aqui, mas vale a pena ressaltar algumas. Vários assinantes, por exemplo, o Ricardo Moura, o Fernando Prado e o Andrei Machado, mas vários outros também, apontaram que os registros de identidade seriam mantidos em blockchain. Sim, isso é uma solução legal porque permitiria até o compartilhamento de informações entre agências de identidade, para garantir a unicidade de usuários. É uma boa dica, eu não tinha pensado nisso. Eu tenho um certo receio, porém, que o blockchain é aberto, ou seja, os dados no blockchain têm garantia de integridade, mas não de confidencialidade. Se alguém tiver acesso às informações da sua identidade, poderia se fazer passar por você e isso pode ser um problema. Eu acredito que informação de identidade deve ser secreta. Haveria um contrato seu com a agência de identificação para isso, para garantia de confidencialidade. Mas talvez exista tecnologia para manter essas informações no blockchain e privadas ao mesmo tempo. Não sei te dizer,
se isso seria possível. O Sérgio Amaral apontou um outro aspecto importante, que é a transição. Sim, concordo contigo, Sérgio. Eu acredito mesmo que, por inércia, as primeiras empresas de identificação devem seguir o padrão do governo. E só com o tempo, com a competição no mercado e novas soluções surgindo, novas formas e tecnologias aparecerão nesse campo. Certamente haverá um período de transição em que usaríamos ainda identidades muito similares às que usamos hoje no governo. O Clã BR Vlog coloca que é possível que exista um teste de Turing para identificação pessoal. Eu não tenho certeza se eu entendi isso, mas realmente uma coisa possível no futuro é que todos nós possamos alterar nossa estrutura física. Nesse caso, testes biométricos não garantiriam mais a unicidade. Mas eu imagino, não tem como fraudar um teste de DNA. Mesmo os mecanismos de edição de DNA com vírus seriam incapazes de alterar todo o seu DNA em todas as células do seu corpo. Enfim, concordo que, à medida que a tecnologia avança, os métodos tecnológicos para identificação vão precisar avançar também. Será uma evolução constante. Fica claro que será necessário o serviço de identificação mesmo em uma sociedade libertária. Que tal serviço irá requerer ou um monopólio por mérito ou um acordo entre as empresas de identidade para garantir a unicidade de registro individual. Esse registro será provavelmente baseado em características físicas, biometria, DNA, por ser a forma mais simples em uma economia descentralizada. Importante notar que não há impedimento técnico, ou seja, não sabemos exatamente como vai ser, mas é óbvio que o mercado vai acabar se ajustando para prover um mecanismo eficaz, econômico e que ao mesmo tempo preserve a sua privacidade para fornecer esse serviço de identidade. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.